Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo Fernandes e esse é mais um Inteirados. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e os desafios de empreender. E nada mais oportuno que o Centro Comercial de Vitória da Conquista, uma das áreas mais movimentadas e importantes da cidade, concentrando lojas, serviços e comércios variados, principalmente aqui na Avenida Lauro de Freitas, uma das principais vias do município. Esse centro é estratégico não apenas para o consumo local, mas também para atrair as pessoas das cidades circunvizinhas, dada a relevância econômica e comercial da cidade do Sudoeste baiano. A participação das micro e pequenas empresas na economia tem sido cada vez mais significativa. Só para você ter uma ideia, em 2023, no Brasil, segundo o Sebrae, esse mercado movimentou cerca de 420 bilhões de reais. Mesmo com um cenário desafiador de juros na casa dos 2 dígitos, houve um aumento de 6,6% de novos negócios no país, totalizando 859 mil novos empreendimentos, dos quais 390,4 mil foram micro e pequenas empresas. Por esses números, fica evidente que esse é um mercado em expansão. E para você que pensa em empreender, hoje nós vamos conversar com o administrador e consultor de empresas, Danilo Anunciação. Então, pensar no plano estratégico, na visão, missão e nos valores da empresa é extremamente necessário para dar senso de propósito e foco para onde a empresa precisa chegar. Tem ainda o som do músico Dan Novaes. Então, Danilo, para começar o nosso bate-papo, eu queria que você dissesse, como é para iniciar nessa jornada do empreendedorismo. Então, empreendedorismo é um assunto que eu gosto muito de falar, gosto muito de tratar, porque a gente está unindo sonhos, perspectivas de pessoas que estão buscando, fazendo aquilo que elas amam e unindo com o ganha-pão, o próprio negócio, né? Então, para você iniciar essa jornada, requer de muita coragem, muita habilidade naquilo que você faz, naquilo que você sabe executar. Mas, acima de tudo, a gente precisa pensar no planejamento do negócio. Acho que esse é o ponto mais importante para a gente falar com o empreendedor de hoje em dia. A gente pensar como estruturar melhor o negócio antes de iniciar o passo a passo. Eu sei que é uma grande dificuldade para o empreendedor estar pronto inicialmente, se programar, se planejar para dar o primeiro passo. Muitos empreendedores, é a realidade de muita gente, começa fazendo para depois organizar. E isso é muito normal. Então, requer inicialmente do gestor, do empreendedor, da pessoa que está se lançando no mercado, planejar o seu passo, e isso a gente utiliza uma ferramenta chamada plano de negócio, o roteiro de negócio, que vai ajudar a entender como eu vou estruturar melhor o meu empreendimento, o meu negócio, minha ideia e transformar isso em uma empresa. Porque o empreendedor tem uma empresa e precisa tratar ela como. Ô Danilo, e como fazer esse planejamento? Como é que nós que queremos empreender e estamos pensando no negócio, como planejar esse negócio? Existem alguns modelos, algumas metodologias já estruturadas de planos de negócio que pelo Sebrae e por outras instituições que fornecem esse conteúdo. São conteúdos fáceis e simples que vão mostrar como você fazer o seu passo a passo. O passo a passo vai além da operação, da execução da atividade em si. Ele fala sobre planejamento das estratégias, planejamento contábil e fiscal, como você vai fazer para poder abrir a sua empresa, quais os passos, a junta comercial, se vai precisar de contador ou não. Então, todo esse passo inicial, a operação, a operacionalização, o que você vai precisar de estrutura, de infraestrutura, de sistemas. Um item importante que muito empreendedor esquece de pensar no roteiro de negócio é o marketing. Quanto eu vou precisar de dinheiro para o marketing? Porque quando você traça essa estrutura previamente, você entende quanto eu vou precisar de recurso financeiro
e de onde eu posso tirar e recolocar dinheiro no meu negócio. Eu posso tirar um pouco da infraestrutura e colocar no marketing, eu tenho giro de caixa, eu tenho fôlego financeiro, então é um passo a passo, um modelo, a metodologia que você pode seguir e estruturar o plano de como você vai montar o seu negócio. E o que podemos fazer, né, para promover esse negócio? A gente pensar, né, na missão, a visão e valores do nosso negócio, né? Esse é um ponto crucial. A missão, a visão, os valores fazem parte do planejamento estratégico da empresa. A empresa que começa já, o empreendedor que começa já pensando ela como uma empresa grande, já está dando um grande passo. A gente sempre precisa pensar no negócio como uma grande empresa, como uma grande corporação. Então, quando você começa a tratar o negócio como grande, desde o primeiro passo, isso é fantástico e vai lhe gerar um resultado no futuro muito legal. Quando a gente fala de missão, visão e valores, já faz parte de um negócio bem estruturado. Eles vão dar norte às estratégias da empresa. Quando a gente fala de missão, é aquilo que a empresa obrigatoriamente precisa cumprir quando ela abre as portas. A visão é onde ela quer chegar em determinado período de tempo e você estabelece ali o tempo que você quer atingir aquele objetivo. Então, nessa visão, eu quero ser uma empresa reconhecida no mercado nacional. Quais são os passos, quais são as estratégias que eu devo tomar para poder atingir essa visão? Então, eu vou poder definir, saber qual o horizonte e o caminho que eu preciso tomar, para onde eu estou olhando. A missão, visão e os valores vão nos nortear disso. Os valores são valores sociais, éticos, morais, que vão nortear o funcionamento da sua empresa. Então você precisa estar ciente disso também. Você saber se você vai ser responsável socialmente. Eu vou vender camisas, vou vender camisetas. Eu vou ser responsável socialmente, ambientalmente. Não adianta falar que eu sou responsável, só colocar lá, escrever que eu sou responsável socioambiental, se o meu produto ele não é reciclável, ele não utiliza, não atende esses critérios. Então, isso é muito importante ter no momento onde você vai iniciar o seu negócio. Então, para iniciar no empreendedorismo, é preciso pensar que a sua empresa vai crescer, né? É pensar grande, pensar já na missão, visão e valores. E tem muitas informações, mas aguarda um pouquinho que nós vamos para um breve intervalo e já voltaremos. Enquanto isso, fica com a música de Daniel Novaes e voltamos já. Voltamos no nosso intervalo e vocês acabaram de escutar um pouco da música de Daniel Novaes. Danilo, faz um resumo para quem está chegando agora e não acompanhou o nosso primeiro episódio sobre a missão, a visão e os valores. Então, a gente precisa pensar na empresa de uma forma grande, mesmo que seja um pequeno empreendimento, pensar no negócio como uma grande corporação. Então, pensar no plano estratégico, na visão, missão e nos valores da empresa é extremamente necessário para dar senso de propósito e foco para onde a empresa precisa chegar. Perfeito. Então, pensando na missão, na visão e nos valores, é importante também pensar no marketing, né, da empresa. Como essa empresa vai ser apresentada para os seus futuros clientes. Exatamente. Um dos caminhos que a empresa precisa seguir é o planejamento do marketing, o planejamento estratégico de marketing. Às vezes parece pesado falar de planejamento estratégico para pequenos empreendedores, mas não é. O planejamento estratégico ele é possível e necessário. É pensar no marketing, como identificar melhor o meu cliente, como entender a proposta da minha empresa, para quem eu vou vender,
qual a necessidade que eu preciso entregar, atender do meu cliente, qual a identidade visual da minha empresa, qual a imagem que eu preciso passar. Então, tudo isso está dentro do marketing. Então, eu preciso entender para quem vender e como vender para esse cliente. Perfeito. Quando a gente pensa em estratégia de marketing, a gente está falando das estratégias offline, né? Que são as mídias offline, panfletagem, a estruturação da empresa, a imagem, a identidade visual, e também nas online, nos recursos digitais que a gente tem disponíveis hoje em dia. Nós temos recursos Instagram, Facebook, WhatsApp, entre outras ferramentas, o Google. Então, são outras ferramentas de apoio, mas não adianta a gente estar apenas presente nas redes sociais. Muitas empresas, muitos empreendedores estão presentes, mas é como você está presente, qual a frequência, qual a estratégia. Cada atividade que você faz dentro do ambiente virtual ou no ambiente presencial, você precisa entender o que eu vou fazer e para quê, qual a finalidade daquela atividade. Então, se é uma arte, se é uma propaganda, se é o logo que você vai fazer, o lançamento, se você vai fazer um evento de lançamento, uma live de lançamento. Então, todas essas estratégias, elas precisam ser feitas com propósito, entendendo o que eu estou fazendo e o que eu vou entregar. Esse propósito seria a identidade da empresa, né? Isso, a personalidade da empresa. Mas e como seria uma espécie de brand? Exatamente. É a construção do branding da empresa, o arcabouço de possibilidades de identidade, daquilo que a empresa comunica para o seu cliente. Hoje, a principal dificuldade da empresa, das empresas em geral e dos empreendedores também, é entender qual o perfil do meu cliente. Entender para quem eu vendo. É uma máxima que eu falo com todos os meus alunos, que nós não vendemos para todo mundo. Não existe empresa, a única empresa que vende para todo mundo é água e energia. Mas nós não vendemos para todo mundo e a gente precisa entender qual a característica do nosso cliente. Hoje no marketing a gente chama de persona, que vai além da segmentação de cliente. Antigamente a gente segmentava o cliente em A, B ou C, homens e mulheres. Hoje a gente precisa entender mais a fundo quais são as perspectivas, entender como é que esse cliente se comunica, o que ele ouve, quais são as músicas, o que ele acessa. Por que isso? Muita gente pensa que, para que eu preciso identificar isso do meu cliente? Mas isso vai dizer quais os canais de comunicação que você vai utilizar. Se o cara gosta de ouvir música na rádio, olha, eu preciso utilizar esse canal de comunicação. Se são pessoas que ficam ligadas muito em redes sociais, eu vou utilizar Instagram. Porque senão você vai utilizar estratégias que não vai atingir o seu cliente. Estratégias que não vão atingir o cliente, que é o foco do seu produto, do seu serviço. Então eu preciso entender sobre esse cliente para montar as estratégias corretas e mais adequadas para chegar até o meu público. Além dessas estratégias que você citou aí, e a questão também do seu diferencial, né? O que a minha empresa vai apresentar para os possíveis clientes que o outro possível concorrente ainda não pensou. Então, quando você vai se lançar no mercado hoje em dia, a gente encontra várias empresas que fazem, vários empreendedores que fazem as mesmas coisas. É nesse ponto que você precisa focar inicialmente, entender qual o diferencial da minha empresa. Mas Danilo, eu só faço, eu não vou conseguir criar um grande diferencial no meu produto. Você vai diferenciar na forma como você vai atender, na forma como você vai se comunicar com o cliente, na forma como você vai entregar o seu produto, no pós-venda, como é que você vai se relacionar pós o consumo do cliente. Então, você precisa identificar o seu diferencial, seja em pequenas atividades específicas, seja no produto também. Meu produto tem um grande diferencial. Pronto, foca nesse diferencial para poder vender mais e melhor. Hoje a diferenciação é o que vai lhe destacar no mercado e fazer de você um empreendedor diferente e colocar você no segmento adequado, no nicho que você quer ocupar. Em todos os segmentos, e seja em qualquer nicho, dá para você ter um diferencial, né? Exemplo disso está aqui, Dan Novaes, que é músico, e além da música eletrônica, ele acrescentou o instrumento, o sax, então acaba sendo o diferencial dele. Não é isso, Dan? Sim, com certeza. Aí, falando em diferencial, a gente já sentiu aqui a diferença, né? Então, esse projeto de DJ que eu montei foi exatamente um diferencial.
Porque teve o adicional do sax e o próprio DJ tocando o saxofone. E em Conquista e na região não tem essa ideia. Então isso aí foi muito legal para poder empreender e diferenciar, né, das outras empresas, dos outros músicos diferentes, né, dos outros DJs. Ô Dan, e como você pensou, né, nesse projeto Dan Sax Live? Como surgiu? Bom, eu surgiu primeiro com um projeto com um parceiro meu, que inclusive já falecido, o DJ Tony, não sei se vocês conheceram, faleceu há pouco tempo, e eu tinha um projeto com ele, eu tocava somente saxofone. A partir daí eu comecei a gostar muito de música eletrônica. E aí eu montei o meu próprio projeto, falei, poxa, eu poderia fazer uma coisa diferente, né, que a cidade não tem, que na região não tem, e adicionar o saxofone e eu mesmo fazer o lance aqui da controladora, de mixar as músicas e tal. E aí deu muito certo, eu montei, comprei todo o equipamento e fiz, e tá dando muito bom. Tô conseguindo fechar vários contratos, entendeu? É um diferencial muito grande, porque a cidade na região não tem. Então a primeira coisa que o contratante faz quando vai me contratar é essa visão aí. Ele tem essa visão de falar, pô, cara, é diferente, né? Não tem ninguém que faz os dois ao mesmo tempo. Pô, você é o DJ e o saxofonista ao mesmo tempo? Eu falo, sim, sou os dois. E aí eu mando o material tudo organizado, com PDF, tudo bem estruturado, para ele poder ver como é que funciona o release, e aí pronto. Consigo fechar o evento. Bacana, Dan. Ô Dan, e assim, e como é que funciona, né, as suas apresentações? Onde é que geralmente você apresenta o seu trabalho? Bom, meu trabalho é para eventos corporativos, eventos sociais, né, e shows também. Eu faço eventos pequenos e eventos grandes. Pode ser de um casamento a um show grande, né? Então eu tenho um repertório e didática aí para poder tocar nesses tipos de eventos. Aproveitamos então para ir para mais um intervalo e escutar um pouco do som de Dan Novaes. Voltamos no nosso intervalo ao som de Dan Novaes. Então é isso, gente. Como o Daniel falou, né? Que além de você pensar no planejamento, pensar na identidade do seu empreendimento, é preciso, né, Danilo, pensar também na estratégia do marketing e não só isso. É preciso pensar também na gestão financeira. E aí, como é que vou pensar nessa gestão financeira para gerir o meu negócio? É bom que a gente tem a presença de um empreendedor aqui, que é da música, mas que está buscando empreender também. Todo empreendimento começa dessa forma. E hoje, quando o empreendedor já deu o primeiro passo, é importante nesse momento de dar o segundo passo e de aumentar o fôlego para o negócio. Agora é o momento de você se planejar novamente e fazer de forma estruturada. E um dos principais problemas que o empreendedor tem é o dinheiro. É o problema do brasileiro, mas é possível. É possível você fazer, mesmo com pouco recurso. Por isso que é necessário estar com um planejamento muito bem estruturado para você dar os próximos passos e ter fôlego financeiro para isso. Quando o negócio está crescendo, você costuma... Porque o empreendedor, principalmente aquele que é sozinho, o que acontece com ele? O empreendimento é o trabalho dele, é ali que paga as contas. Então a primeira coisa que ele faz é pagar suas contas pessoais com o dinheiro do negócio. Primeira coisa que está errada, viu? Não é por aí o caminho. Então, o que você precisa fazer? Danilo, eu não vou viver, vai viver. Você como empresa, são duas entidades diferentes. A gente chama de princípio da entidade da administração. Você empresa e você pessoa física. Então, o que você faz como empreendedor? Estabelece um salário para você como pessoa física. Quanto, Danilo? De acordo com o faturamento do seu negócio, a lucratividade do seu negócio. Pode ser o salário mínimo? Pode. Pronto, vamos definir um salário mínimo para você? Não, Danilo, eu quero definir um valor maior. 2.200, 3.000, 5.000, enfim, você precisa definir o seu valor.
é você se tornar o seu funcionário, né? Exatamente. Se você tivesse que contratar um administrador, um gestor, você teria que pagar o salário? Teria. Então você vai pagar o salário para você. E você também precisa fazer a sua gestão financeira pessoal, pagar suas contas, fazer... Com o seu salário. Com o seu salário. Fazer o seu corre. Ô Danilo, tem uma pergunta. Funcionaria dividir o lucro da escola em 3 partes? No meu caso, eu tenho um sócio, né? Então, dividiria 33% para ele, 33% para mim e os outros 33% do fechamento, né? Do mês ali, iria para a conta da escola. Isso lucro, não é? Sim. Funcionaria. Esses outros 33% você estaria fazendo uma reserva financeira para o negócio para possíveis novos investimentos. Para você investir em tráfego pago, para você comprar novos materiais e não precisar necessariamente de investimento de crédito, por exemplo, de financiamentos. Então, isso vai dar um fôlego e uma sustentação para o seu negócio. E você falou sobre a pandemia e muitos empreendedores foram pegos de surpresa na pandemia. E a maioria não fazia reserva financeira. Por isso fecharam as portas. Por isso fecharam as portas. Então, é fundamental que todo negócio tenha uma reserva financeira. Em momentos de crise, não falamos apenas em momentos de crise, mas esse mês a conta não fechou, eu preciso pagar o salário dos meus funcionários. Eu tenho a reserva financeira para poder nos dar lastro para isso. Então, definir, se você quiser pensar no 33 e a reserva financeira da empresa, está tudo certo. Então, mas quem vai definir esse prolabore, que a gente chama de prolabore, é você. Ô Danilo, quantos % da renda da sua empresa você separaria para esse prolabore? Depende muito da estrutura da empresa. É importante você definir um salário, porque, por exemplo, se eu definir 5, 6 mil reais para receber de retorno como meu salário, como meu pagamento, tem mês que a empresa vai faturar mais. Porque se você colocar um percentual, 33%, no próximo mês você faturou um pouco mais, você vai tirar um pouco mais para você. Então, o mais interessante é que a reserva da empresa seja mais segura. Então, se você define um salário e você faturou mais, você vai receber o seu salário, você vai gerenciar suas finanças pessoais e a empresa vai ter um saldo financeiro de reserva muito maior. Só para ser mais direto, a porcentagem de forma alguma. Porque se você fatura mais, provavelmente vai tirar mais. Você vai tirar mais. Se você mais. faturamento, vai tirar menos também. Então é melhor sempre ter um salário fixo. Exatamente. Para você tirar do que ficar tirando por porcentagem esse prolabore que é a reserva. Esse salário que você define, se você definir o prolabore, você vai ter que tirar do lucro, né? Sim. Mas o salário ele pode ser embutido dentro das despesas da empresa. Perfeito. Então, o que tiver de lucro, ele vai para a reserva financeira da empresa. Então, você pode definir, em vez de ratear só o lucro, você definir o salário do sócio 1 e o salário do sócio 2. Isso você vai ser em comum acordo com vocês e de acordo com o faturamento da empresa hoje, né? Então, entender o que é saudável para cada um e da reserva financeira da empresa, no final do ano, faz a distribuição de lucros. E aí você tem um retorno muito maior nesse sentido também. Porque esse dinheiro da empresa não é só guardar lá no caixa, deixar lá. Você vai fazer uma aplicação financeira, você pode colocar numa previdência privada. Não quero colocar em previdência, não quero investir em outro segmento, poupança, pelo menos. Só que a poupança hoje, a lucratividade não está tão boa frente à inflação, né? Então, a gente indica fazer uma previdência privada ou investir em outras linhas de investimento. Então, esse dinheiro da empresa, ele não quer dizer que não necessariamente não vá para o empresário. Ele vai para o empresário também. Então, definir o salário, ele vai entrar na despesa da empresa, definir o salário dos 2 sócios, eles vão receber esse valor e o que tiver de retorno e lucratividade, reserva da empresa. Final do ano, distribuição das reservas, se for necessário, ou investimento em outros projetos também. Vamos ampliar, vamos colocar em outra cidade? Vamos. Onde é que a gente vai buscar recurso? A empresa já tem o seu recurso financeiro. E para eu formalizar, né, essas questões, como é que eu faço para me tornar um empreendedor ou microempreendedor individual, né? Como faço para formalizar isso? Então, hoje o microempreendedor individual, ele tem... Qual a diferença? É o valor faturado de cada empresa, né? Então, o microempreendedor ele vai faturar ali até 36 mil. Então, a forma de tributação dele é diferenciada.
o valor é menor da tributação, ele vai pagar uma taxa mensal de, salvo engano, de R$53 a R$73 por mês. Ele paga essa taxa e ele não vai ter tributação de imposto na emissão da nota. Essa taxa é fixa, independente da rentabilidade da empresa dele, né? Exatamente, independente da rentabilidade. Quando a empresa ultrapassa o valor de faturamento anual que o MEI pode faturar, ela precisa migrar para outra forma de empresa, né? Ou microempresa, se o empreendedor for sozinho em uma empresa individual, uma Eireli, né? Então, ele vai definir outras formas de empresa, jurídica de empresa, que possibilita ele faturar um pouco mais, mas aí ele vai pagar imposto em cima da sua emissão de nota. Serviço é bacana que é um pouco mais baixa a taxa de serviço, mas o empreendedor individual tem essa vantagem, que a tributação é baixa, vai pagar a taxa mensal ali para poder emitir sua nota. O pessoal que trabalha com música, por exemplo, com prestação de serviço, vai estar formalizado, podendo aí atuar junto com empresas de grandes segmentos. As empresas, principalmente empresas públicas, elas não contratam autônomos que não sejam formalizados, então já é uma forma de você aumentar o seu leque de atendimento. Ah, Danilo, só atendo pessoa física, você pode também atender pessoas jurídicas, então você está legalizado com relação a isso também. Não só empresas públicas, mas empresas privadas também, pela responsabilidade fiscal. Hoje elas prezam muito por consumir de pessoas que sejam legalizadas. Porque você sendo legalizado, você vai poder estar emitindo notas fiscais, né? Exatamente. Você pode emitir nota de forma autônoma, também diretamente na prefeitura da sua cidade, da localidade, mas tem empresas que não aceitam a emissão de nota como pessoa física. Então você precisa ter ser pessoa jurídica também. Eu presto serviço como pessoa jurídica também. Então eu tenho MEI, eu sou MEI também, e emito nota pelo MEI. Pago minha taxinha mensal e minhas notas não incidem valor de imposto por conta disso, porque já está dentro do valor da taxa mensal que eu pago, mas eu tenho um limite de emissão de nota durante o ano. Danilo, eu tenho uma pergunta em cima disso aí, do microempreendedor individual. Qual a melhor contratação da empresa? Contratar pelo MEI, o funcionário? O microempreendedor individual só pode ter um funcionário registrado. Sim. Então, se você tiver vários funcionários, você já não vai se enquadrar mais como MEI. E isso é um ponto importante colocar, porque muitos empreendedores acabam contratando sem formalização. Isso é um risco que as empresas correm e o empreendedor também. Você tem um risco trabalhista muito sério. Então, entender quantos funcionários você precisa. Se for um só, você tem sócio. O microempreendedor ele é individual, então não vai permitir sociedade. Então, para você seria mais interessante uma microempresa, entendeu? E aí você pode contratar mais funcionários também. Você vai estar sendo regimentado pelo Simples. O Simples Nacional ele permite uma tributação um pouco menor. Então é mais interessante você já se formalizar como uma empresa um pouco maior. No meu caso, eu tenho funcionários, que são professores, que não está formalizado pelo MEI. Tanto porque eu sou um empreendedor individual, eu só posso contratar um, igual você falou. Não, isso aí não gera um problema para você, se você estruturar isso de forma adequada. Você pode contratar eles como prestadores de serviço também. Ou prestadores de serviço pessoa autônomo. Mas em contrato? Em contrato. Ou então você pode contratar eles como MEI. Eles vão abrir o MEI deles e vão prestar serviço para você, vão emitir nota para você e você paga eles. Entendeu? Então não necessariamente você vai precisar contratá-los. Então aproveitar isso aí. Então o MEI pode contratar outro MEI para prestar o serviço para ele. Pode. O serviço, ele vai fazer uma intermediação de atividades ali. Isso. Ele está intermediando outros serviços, contratando outras empresas para prestar serviço para eles. Então eles vão estar prestando serviço para você como empresa também. Danilo, foram muitas informações, foram muitas dúvidas sanadas. E para as pessoas que querem te perguntar e a gente acabou não tendo tempo, né, para tirar essas outras dúvidas, como é que as pessoas te encontram? Qual é a sua rede social? Para me encontrar, é só me procurar no Instagram como ADM Danilo A. Lá é um perfil que eu falo sobre gestão, empreendimento, novos negócios. Aconselho as empresas a trabalhar melhoria contínua, planejamento estratégico, para que elas possam se estruturar para gerar melhores negócios e melhores resultados. Muito obrigado, Danilo. E você, Dan? Como é que as pessoas encontram o seu trabalho? Onde é que está sendo as plataformas de divulgação? Bom, eu tenho o Instagram, que é o Dan_Novaes 1.
Esse é o Instagram profissional, eu pode estar contratando, vendo os vídeos de trabalho e tudo mais. Tá bom, então. Muito obrigado. Tem mais um, que é o da Academia de Música, né? É underline, Academia de Música, underline, que é da escola também. Então, obrigadão, Dan, por sua participação aqui no Inteirados. Obrigadão, Danilo, por sua participação aqui no Inteirados. Muito obrigado, gente, por estar aí nos assistindo, tá? E vamos ficar mais um pouco e terminar o nosso Inteirados de hoje com Dan Novaes e seu projeto Dan Sax Live.